Chegamos a um mês muito importante. O Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio, uma campanha nacional. É importante falar sobre o assunto para que as pessoas que estejam passando por momentos de crise decidam buscar ajuda. Se informar para aprender a identificar os sinais e sintomas e ajudar ao próximo, oferecendo-lhe não apenas uma rede de apoio, mas também opções de ajuda, é uma das formas de se lutar contra esse problema crescente em todo o Brasil. Alcinópolis conta hoje com profissionais capacitados para atender e acolher a dor desses pacientes. As campanhas são sempre válidas, porém, assim, eu acredito, enquanto psicóloga e principalmente como profissional da área da saúde, que o setembro ele vem para somar, mas a gente tem que se falar de depressão, de suicídio, doenças relacionadas à mente humana todos os dias do ano, todos os meses, porque quem manda no corpo é a mente. Então, não somente o setembro, mas a gente tem que mobilizar e aceitar que as doenças mentais existem e estão cada vez mais altas todos os dias. A vida não vale a pena somente em setembro, igual é batido e falado. A vida vale a pena todos os dias, desde quando você nasce até o final da tua vida. Então, todos os dias, todos os meses, todo ano tem que se falar de saúde mental, né? A pessoa que se mata, ela não quer morrer, ela quer acabar com aquela dor. Então, a única forma com que ela tem de fazer com que a dor acabe é cometendo suicídio, ou seja, morrendo, porque a forma com que acaba a dor dela é ela morrer. A dor é silenciosa. Então, assim, as pessoas até falam, é covarde quem se mata. Não, gente, não é covarde, porque tem que ter uma tamanha coragem para pensar naquele ato e para executar o ato de suicidar, de morrer de fato. Não é fraqueza, não é falta de coragem, é ser corajoso se matar, porque é acabar com aquela dor mesmo que está incomodando, que está dilacerando e matando as pessoas aos poucos. Porque uma das coisas que a gente pensa que a depressão é a tristeza, e não é. A depressão é a falta de vitalidade. A pessoa vai deixando de existir, a pessoa vai deixando de ter energia para enfrentar o dia a dia dela. E assim, o que eu costumo muito falar no Setembro Amarelo é o que não é dito. É a dor do paciente, sabe? As pessoas batem muito, as pessoas colocam textões e falam, eu tô aqui se acaso você precisar. Será mesmo que a pessoa tá ali se acaso ela precisar? Sim. Quando as pessoas, por exemplo, eu vou falar da dor do paciente, eu vou me colocar como um paciente, que isso é o que a gente mais enfrenta no consultório, porque a gente tem que bater sempre o preconceito da sociedade, o preconceito da família e principalmente o preconceito do paciente em relação a ele mesmo. Porque é uma doença que é pouco se falada, não é aceita, né? Então o paciente ele vive em constante luta com aquela doença. Se o paciente chega na pessoa e fala assim, eu tô com câncer, todo mundo se comove. Nossa, coitado, tá sofrendo, tá fazendo química, tá fazendo tratamento. Se um paciente chega e fala que tá com depressão, tem o olhar julgador do outro. Será mesmo que tá depressão? Tava lá na festa. Tava lá não sei aonde, a pessoa tá de atestado, mas ela tá tentando lutar, ela tá tentando. Então, às vezes eu pego um paciente, por exemplo, que tá num estágio de depressão maior e está em crise, ele deita e pensa, amanhã eu vou levantar, eu vou colocar minha melhor roupa e vou sair. Aí ela, de fato, faz isso porque ela se programou para fazer, mesmo dentro dela, não tendo vontade nenhuma. E aí ela sai. Aí encontrar alguém e falar assim, mas você não tá com depressão, você não tá de atestado? Aquilo ali é um balde de água fria pro paciente, porque ele está tentando lutar com ele mesmo, sozinho, para lidar com aquela dor, para lidar com aquele preconceito. Porque como não é uma doença que dê em exames, é muito difícil as pessoas olharem com empatia, olhar como de fato estar doente. Então a gente luta todos os dias com o preconceito de todos e principalmente do paciente, em auto-aceitar essa doença. Sim. As pessoas dão sinais, o olhar fica mais triste, as pessoas começam a se isolar ou não, e tem pessoas que costumam fazer graça de tudo, piada de tudo, mas, igual eu falei, a falta de vitalidade começa a aparecer. Então, as pessoas, elas geralmente costumam perceber por quê? Porque coisas que eram prazerosas deixaram de ser. Pode ouvir essa pessoa, pedir para ela procurar ajuda,
ter mais empatia, porque é o que nós profissionais da psicologia fazemos, nós não nos colocamos no lugar do outro, nós damos espaço para que o outro se coloque no lugar dele. Então, se a família não conseguir ajudar, porque assim, nós somos psicólogos, então a gente não tem o nosso julgamento. As pessoas que não têm a ciência por trás de si, elas costumam, se eu fosse você eu fazia isso, se eu fosse você eu fazia aquilo. E aí a gente peca muito, vamos sair, vamos ocupar a mente. Isso é tudo, gente, que alguém que tenha depressão ou que tenha transtorno de ansiedade, que hoje é considerado, em 2025 vai ser considerada a doença do século, por uma pesquisa recentemente que saiu, não quer ouvir, porque ele tenta de todas as formas sair daquela situação. Então, assim, ele só não consegue. Então, se a pessoa não tiver talvez essa clareza sobre o assunto, busque ajuda, fala para procurar um profissional de psicologia, se já quiser procurar um psiquiatra, né? Mas o ideal é sempre fazer uma avaliação com profissionais da área da saúde, principalmente da área da saúde mental. A pessoa simplesmente não consegue mais estar no meio de pessoas, é um sinal de alerta. A pessoa gostava de estudar, perdeu a energia em estudar, é um sinal de alerta. A pessoa gostava de vir trabalhar, não gosta mais, está sendo sufocante, aí começam os sintomas físicos, como taquicardia, né, que é o clássico, falta de ar, são sinais de alerta. Aí o ideal é sempre procurar um psicólogo para que seja feita uma avaliação e, se for o caso, encaminhar para o psiquiatra. Sim, nós temos hoje na área da psicologia, na saúde, eu e a Caterine, e temos também, hoje, contamos com a profissional de psiquiatria no município, que ela vem uma vez por mês, e hoje já temos uma rede acessível à saúde mental. Certo. Inclusive, a diferença do psicólogo com o psiquiatra é que o psiquiatra é médico e ele que vai receitar os remédios. O psicólogo não receita remédio, mas vai estar ali no dia a dia, conversando com o paciente, ajudando o paciente a enfrentar esses problemas. Então, pode ser que ele fique assintomático e, nesses casos, o próprio médico vai fazer o desmame do paciente, o que o paciente vai ter qualidade de vida. O que é muito importante falar aqui, gente, a gente tem que fazer o diagnóstico certo, para a pessoa poder ter qualidade de vida e entender os seus problemas, mas cura, não vai ter. É uma doença crônica e, como toda doença crônica, não tem cura. Olhem com mais carinho para as pessoas que têm esses quadros clínicos, como depressão maior e transtorno de ansiedade, porque apenas acolha, escute atentamente, não dê palpites, não faça julgamentos, porque quem tem esses quadros clínicos diagnosticados enfrentam o dia a dia o problema e principalmente enfrenta elas mesmas como seu maior empecilho de sobreviver. Só se lembre, você não está sozinho. Há ajuda muito mais perto do que você imagina.